bem-vindos todos. Nós vamos fazer uma oração para a gente dar início com a palavra, né, que é sempre muito especial quando nós estamos reunidos, para desfrutarmos dessa comunhão, desse momento, mas também agradecermos ao nosso Pai que nos mantém de pé, que nos sustenta todos os dias, né? Não só com o seu fôlego da vida, mas com a saúde que desfrutamos, porque tudo que vem de bom vem de Deus, vem do alto. Amém? Amém. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos, pelo privilégio, Senhor, de termos o teu Santo Espírito, sermos templo do teu Espírito, Pai. Muito obrigado, Senhor, que o teu Santo Espírito ministra aos nossos corações, nos dando revelação, nos instruindo, Senhor, através da sua palavra, para que haja transformação em todas as áreas das nossas vidas. Que nós possamos, a cada dia, nos tornarmos mais semelhantes ao nosso alvo, Jesus Cristo. Amém. Porque nós, Senhor, nós temos a referência de Cristo. E nós, Senhor, todos os dias queremos ser mais parecidos, estar mais próximo dele. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que tu ministrarás aos nossos corações. Para a glória do teu santo nome, nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Amém, irmão? Pode sentar. Pode sentar. Hoje foi uma maratona para chegarmos aqui, né? Nosso voo estava previsto para 11h30, mas acabou que o avião não conseguiu pousar aqui na cidade. Nós tivemos que ir para a capital e viemos de ônibus, chegamos às 15h30, né? Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, né? Com os propósitos de Deus, não é verdade? Que a gente faz os planos, mas Deus é quem diz o sim e o não. Ele sabe os motivos de todas as coisas, não é verdade? Hoje eu intitulei a palavra Relacionamento com Deus. A gente fala muito, às vezes, de relacionamento, a gente fala muito do Evangelho, de termos esse relacionamento, de termos essa comunhão, de termos essa amizade com Cristo, com o corpo de Cristo, né? Porque o mais próximo que nós estamos aqui de Deus é exatamente quando estamos unidos como corpo de Cristo, como igreja, em comunhão. Nós estamos tocando no próprio Jesus, porque cada um aqui é um membro do Senhor. É um membro desse corpo tão grande, né, que são as igrejas mundo afora, né? Mas se torna uma só igreja, que é a igreja de Jesus. Então, quando nós nos reunimos aqui, estamos em comunhão, ouvindo a palavra, orando, louvando, adorando, glorificando o nome do Pai, nós estamos exatamente no momento mais próximo de Deus, no momento mais próximo de Jesus, porque o corpo está unido. Eu não posso tirar um dedo, que ele vai fazer falta, né? E é doloroso quando nós perdemos um membro, é doloroso quando um membro não vem estar em comunhão com os irmãos, porque, na verdade, ele está deixando de ter comunhão com o corpo de Jesus. Não é verdade? Amém? E nessa minha caminhada de fé, né, eu intitulei essa palavra aqui de relacionamento com Deus, porque eu durante a minha vida, nessa jornada que eu tenho tido aí, ouvindo a palavra, pregando a palavra, lendo a palavra, eu já conversando com pessoas, eu vejo muitas pessoas falarem, né, e pedirem também para que Deus fale com elas. Já vi outras também reclamando: Senhor, por que eu oro tanto? Porque eu sou um frequentador da igreja, do teu corpo, eu estou sempre presente. Fala comigo, por que tu não fala comigo? Por que tu não me responde? Eu já vi muitas pessoas questionarem isso. Não é uma, nem duas, nem três, várias. Eu, inclusive, já questionei também, né? Por falta de entendimento. A gente questiona Deus, né? Ou reclama. Ou questiona ou reclama, né? E eu não entendo, muitas vezes, a forma que nós agimos quando agimos dessa maneira. Eu não sei, sabe, o porquê que nos leva a questionar a Deus dessa forma. Porque Deus fala conosco todos os dias. A gente é que muitas vezes não dá atenção ao que Deus fala conosco. Deus fala conosco através dos seus profetas, através dos seus reis. Deus fala conosco através dos seus pastores. Deus fala conosco através da sua palavra, que é a Bíblia. Mas às vezes nós damos prioridades. Às vezes quando você aceita Jesus, você inicia aquela jornada cheia de paixão, cheio de amor, cheio de, sabe, de sedento da palavra de Deus. Depois você meio que vai deixando de stand-by. Você já não curte mais as palavras, você já não reposta mais as palavras, você já não tem o mesmo prazer. Você está se envolvendo mais com as coisas do mundo do que com a palavra de Deus, né? Aquilo vai ficando secundário na sua vida.
E é nesse momento que nós temos que nos corrigir, mudar essa rota, né? Fazer uma correção de rota, para voltarmos ao primeiro amor, para saber, né, que Deus deu o seu melhor do céu, Jesus Cristo, para nos resgatar. E falar, cara, eu quero exatamente ter a mesma paixão que eu tinha, igual quando você tem você começa um namoro, você está cheio ali, sabe? Pega o telefone, passa 2 horas no telefone falando com a sua namorada, aí quando já está cansado, quase caindo, tchau, amor. Aí o outro fica, tchau, amor, beijo. Desliga você. Não, amor, desliga você. Não, amor, desliga tu. Não, amor, desliga você. Né? Fica 2 horas nesse lenga-lenga, né? Desliga você. Não, mas eu não quero desligar, eu tô com saudade. Desliga você. E fica... mas fala a verdade, não é bem assim, gente? Mas depois casa, aí o cara fica largadão lá naquele sofá, aquele barrigão, aquela cuecona lá, aquele pijama furado, né? É verdade. Aí a mulher, o cara já não é mais atraente para a mulher já não é mais atraente para o homem, a mulher vai olhar o homem dos outros, o homem vai olhar a mulher dos outros. Caramba, onde foi que se perdeu a paixão? Onde foi que se perdeu aquele momento de você dizer, caramba, desliga o telefone. Não, amor, desliga você. E com Deus não é diferente. Só que, cara, Deus nunca nos abandona. Ainda quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Amém. Sabe? Mas que nós tenhamos um pouco mais de gratidão, um pouco mais de fome e sede da palavra, né? Porque a palavra é a presença de Deus, é Ele junto de nós, Ele falando aos nossos corações. Quando você lê os reis, é Deus falando com você. Quando você lê os salmos, é Deus falando com você. Quando você lê os profetas, Deus está falando com você. Ele fala o tempo inteiro. Só que você realmente está dando ouvidos a Deus? Você está dando prioridade à palavra de Deus? Você está dando atenção à palavra de Deus? Né? Nós precisamos dessa conexão. Voltar aquele amor intenso, aquela paixão de querer estar junto, de querer, nossa, meu amor. Nossa, muitos comem até o que não gosta, né? A mulher faz uma comida ruim pra caramba. Ai, não, tá uma delícia. Mentira. Tomou 2 litros de água ali, a comida tá ruim, mas ele não tá lindo, amor. Pra a mulher não ficar chateada. Mas depois, a mulher faz um manjar dos deuses. Nossa, vai achar um defeito, vai procurar um defeito. Que comida horrorosa. É verdade? Sabe, antes ele comia comida ruim e dizia que estava maravilhosa, para agradá-la. Hoje a mulher faz um banquete, algo especial, algo delicioso, e ele vai achar um defeito, ou ela vai achar um defeito, para dizer, está salgada, está ruim. Ei, que churrasco horroroso. Né? Mas eu sei que às vezes nós somos convidados e alguém vai fazer churrasco, mas o camarada está ali testando a fé dos crentes. Está testando a fé dos crentes. E não é fácil. Então, mas ele vai cair do cavalo, que nós vamos voltar lá, tá? Se ele achou que a gente ia desistir, a gente não desiste nunca, a gente não retrocede, nós somos crente. E crente é aquele que crê. Ele vai fazer um dia um churrasco decente, tá, irmão? O pessoal da internet não está entendendo nada, mas vocês sabem do que a gente está falando, né? Então, é isso, a gente precisa exatamente ter essa conexão com Deus, ter esse amor, ter essa vontade, sabe? Esse prazer de ouvir a palavra, de falar da palavra, de evangelizar, de conhecer mais de Deus. E como é que nós conhecemos mais de Deus? Quando estamos conectados com a palavra e com o corpo de Cristo, com os irmãos. Não tem forma melhor de conhecer a Deus do que quando estamos juntos. Louvando, adorando, ouvindo a palavra, né? Evangelizando. A gente está ali, ó, no ápice entre o homem e Deus, com o corpo de Jesus. Não é isso? Então nós precisamos ter esse amor, essa paixão. Ter prazer, cara, essa palavra aqui me impactou. Eu vou repostá-la, eu vou mandar até para aquelas pessoas que talvez nem gostem, mas eu vou mandar e o Espírito Santo é a obra dele, vai tocar no coração dela e ela vai ser tocada e vai ter transformação em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Então nós fazemos isso confiando em Deus, né? Orando, louvando, adorando e tendo prazer na presença de Deus. Isso é um relacionamento com Deus. Um relacionamento. Nós não fomos convidados para ser religiosos, nós fomos convidados para sermos filhos amadas, filhos amados, termos uma comunhão com os irmãos, termos relacionamento com o nosso Pai. Lembra, o véu foi rasgado de cima a baixo, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus e estamos à direita
com Deus em Cristo Jesus, à direita do Senhor. Então nós temos um relacionamento, mas nós muitas vezes nos ocupamos com as coisas, as demandas do mundo, com as coisas que o mundo nos oferece, com as correrias, né, e deixamos Deus em segundo plano. Como assim? Quando eu tiver um tempinho, eu busco a Deus. Quando eu tiver um tempinho, eu faço uma oração. Quando eu tiver um tempinho, eu vou ver essa mensagem. Quando eu tiver um tempinho, eu vou agradar ao meu marido, ou coisa, depois eu vejo Deus. Não, não. Cara, que Deus seja a sua prioridade, porque ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Né? Então faça de Deus a sua prioridade, faça de Deus o centro da sua vida, o alicerce, a rocha da sua vida. Amém? Agora, né, a clareza de como Deus fala e de como você entende não vem através de métodos. Não é através de métodos que você fala, cara, mas como que eu vou ouvir a Deus? Como que eu vou saber quando Deus está falando comigo? Né? E às vezes as pessoas pensam que essa voz audível, essa voz no teu coração, nos teus sentimentos, vai ser algo que vai ser um método. Deus vai me dar uma fórmula. Não, não é assim. Ela vem através de um relacionamento. Quanto mais você está conectado com a palavra de Deus, você está conectado com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais Deus te responde. Mas Ele falará com você. Certo? Se você fala um pouquinho, você vai ouvir Deus um pouquinho. Se você fala um tempo médio, Deus vai falar um tempo médio. Ele não é invasor, ele não arromba a porta. Ele fala de acordo com o que você procura. Quanto mais você o procura, quanto mais você se conecta com Deus, mais Ele está conectado com você. Certo? Então você tem que ter esse relacionamento. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais sensíveis e íntimos ficamos para ouvir a sua voz. Amém? Amém? Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você está aqui conectado na pregação, quanto mais você está declarando as bênçãos, o favor de Deus, as promessas de Deus, quanto mais você está ali, Senhor, meu Pai, poxa, olha, eu tenho esse aqui, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo, estou pensando nisso, sabe, dá-me aqui uma resposta ao meu coração, fala comigo, Senhor. Mais intimidade você está desenvolvendo com Deus, né? Você está exatamente sendo íntimo de Deus. E menos engano nós teremos. Quando você está conectado com Deus, você não fica ouvindo vozes do mundo, que muitas vezes até se passam por vozes boas. Porque a palavra de Deus diz que Satanás, quando quer enganar, se transforma em anjo de luz. Né? Chega aquela boa pessoa, não, porque aqui, ó, faz esse negócio que tu vai se dar bem. Vai ser um mar de rosas. Vai. Não foi Deus que falou contigo. Tu tá dando ouvido a outra voz, não a de Deus. Então, quanto mais você se conecta, mais você se afasta dessas vozes enganosas, desses sentimentos mentirosos que nos conduz exatamente a derrotas, a sofrimento, né? A passarmos momentos difíceis. Nós precisamos, então, de um relacionamento com Deus para poder não cair nessas armadilhas. Né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns anos, né, com a minha esposa, e eu falo, se ela falar no meio de uma multidão, eu vou conhecer a voz dela. Na verdade, se ela der uma gargalhada no meio de uma multidão, eu vou conhecer a voz dela. Sabe o que é isso? Intimidade, relacionamento. Né? Qualquer um de vocês falar aqui em qualquer lugar no meio da multidão, eu vou reconhecer a voz de cada um individualmente. Sabe por quê? Porque nós temos convivência, nós temos um relacionamento. E com Deus não é diferente. Você só aprende a ouvir a voz de Deus quando você tem um relacionamento. Quando você está conectado com Ele. Quem é casado aqui há muitos anos, né? O José ali, o Adelar, fala para mim se ambos, o marido ou a mulher, falar em qualquer lugar, vocês não vão reconhecer a voz dele. O meu filhinho ali, o Nicolas, eu tenho uma comunicação com ele, que ele pode estar no meio de uma multidão. Eu dou um assovio, o meu assovio, ele reconhece na hora, né, amor? Ele já sabe, pai, onde é que tu tá, pai? Na hora, pelo meu assovio. Sabe o que é isso? Relacionamento. É relacionamento. Um amigo olha para o outro e sabe se está bom, se está gostando ou se não está gostando. Isso é relacionamento. Então você sabe o nível de relacionamento que você tem com Deus? Exatamente. Quando você busca a resposta e você ouve Deus te falar ao coração. Deus te dá paz na tua decisão. É Deus falando com você.
Quando Deus te dá a resposta. Mas isso você não vai ter através de um método. É exatamente de um relacionamento. É de uma comunhão com Deus. É de união com o corpo de Cristo Jesus. Amém? Amém? Isso não é esporadicamente. Isso não é, eu vou fazer isso aqui, aí você se empolga e vai ali todo dia e olha a palavra, aí daqui a pouco você começa a esfriar, igual como eu citei aqui o relacionamento. Aí depois fala, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha mulher. Aí vai casar com outra mulher e daqui a 10, 15 anos eu não amo mais esse homem também. E você vai ficar nessa gangorra, toda hora trocando de marido, porque o problema está em você. Não está no marido, não está na sua mulher, está em você. Você que precisa exatamente buscar onde foi que perdeu. Onde se perdeu o carinho, o amor, o respeito, o sentimento. Porque vocês quando namoravam era uma coisa louca, né? 3 horas para desligar o telefone, um mandando o outro desligar. E agora, por que não tem mais esse carinho, esse amor? Por que não tem essa cumplicidade? E com Deus não é diferente. As pessoas começam, por isso que eu gosto tanto daquela parábola do semeador, que Jesus falou, né? Não só a parábola, mas no final ele decifrou a parábola. Ela é explícita. Ele foi lá e deu toda o que acontece com o crente. Ele fala, né? A semente é a palavra de Deus. O solo é o coração. Em qual solo a palavra caiu? Qual o nível do teu coração? É aquele que vai se empolgar no início, vai ficar lá orando e louvando e chorando e dando graça e depois abandona Deus? Qual é o teu coração? Ou é aquele que vai ficar firme, não importa o que aconteça? É aquele que fica ali, ó, chova canivete. Não importa, cara, eu estou aqui pelo que ele é e não pelo que ele faz. Amém. Ele é o meu Deus, sabe? Eu já sou grato porque eu sei, cara, que se Jesus retornar hoje, eu tenho a vida eterna ao lado do Pai. Esse é o maior prêmio, o prêmio da vida eterna. Amém? Então, como é que eu vou abandonar um Deus desse que deu a sua vida para nos resgatar, para nos salvar? Então, nós precisamos exatamente ter essa conexão, esse amor, né? E a gente precisa estar junto. Isso é um relacionamento. Nós precisamos desse relacionamento. Então, se você quer ouvir a voz de Deus e conhecê-la, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa de intimidade com seu pai. Antigamente, os pais eram pessoas muito duras, muito secas, né? Eu não sei, o meu pai não era um cara que eu nunca tive, meu pai nunca me deu um beijo. E a maioria das pessoas que eu conheço também, os seus pais nunca o beijaram. Mas ele também, de repente, nunca foi beijado. Ele nunca teve um carinho, ele nunca recebeu um amor. Não é isso? Eles não tiveram um relacionamento. Mas nós hoje temos o Espírito Santo, nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que é amor. Nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que é amor. Então, por que nós não amamos? Por que nós não demonstramos amor? Porque não nos doamos amando. Se nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que é amor. Então, nós precisamos estar amando mais. Não é isso? Mas juntos. E aí essas pessoas vão ver a Deus através de nós. Vão enxergar a Deus, porque se Deus é amor, quando amamos, as pessoas enxergam a Deus. Amém. Não é isso? E nós vamos só crescendo em conhecimento, em revelação, em entendimento da palavra de Deus, e transbordando, né, de glória em glória, para a glória de Jesus. Amém? Então nós precisamos nos relacionar, precisamos ter essa afinidade. E isso não se consegue por vir à igreja, tá? Não é você vir na igreja. Eu vou para a igreja toda quinta-feira, eu vou todo domingo, eu vou na segunda, eu vou na terça. Gente, não é por ir à igreja. Não é por ir à igreja. Seja ela uma vez, 2 vezes ou 3 vezes por semana. Deus, ele não tem filhos prediletos. Às vezes as pessoas falam, mas você tem um dom de pregar, mas você tem um dom. Gente, todos nós temos dons. Os dons são dons do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Por que todos... Não. Tem pessoas com mais
afinidade para uma coisa, outros para outra, mas todos nós temos dons. E o Espírito pode usar quem Ele quer. Basta que nós também queiramos que Ele nos use. Nós temos que nos oferecer. Não é isso? Oferecer a nossa voz. Você canta, ofereça a sua voz. Você é bom em leitura? Vai lá, se comunica com Deus, fala para os irmãos. Em que você é bom? Deixa Deus te usar. Não é isso? Foi um dom que Ele te deu, te capacitou, então deixa Ele te usar. Então nós precisamos, né? Então não é porque você vinha à igreja. Deus não tem filho predileto, mas Ele tem propósitos e promessas para aqueles que têm um relacionamento de intimidade com Ele. Propósito. Deus tem propósitos e promessa para aqueles que se relacionam com intimidade. Sabe? Não aqueles que ficam esquizofrênicos, um dia sim, um dia não, outro não. Não. Gente, você decidiu, você tomou uma decisão por ser crente, por crer, por aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi uma decisão pessoal. Então você não alterna. Não é isso? Como é que você aceita a sua mulher, o seu marido pediu você em casamento, você aceitou ele e daqui a pouco você não quer mais. É uma pessoa esquizofrênica. Jesus é o nosso noivo. Nós o aceitamos como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ou aceitamos ou não aceitamos. Ou nós temos um relacionamento ou nós não temos um relacionamento. Ou nós somos íntimos ou nós somos estranhos. O que é que vocês querem ser de Deus? Aleluia! Então busquem a sua presença. E como vocês buscam a presença de Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Jesus Cristo. Não é isso que a palavra diz? Então nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir e ouvir sem cessar. Amém. Né? Ouvir sem cessar, não parar de ouvir. É continuamente, até o dia que Jesus voltar para nos arrebatar, para nos levar para a sua presença. Amém? Amém. Ouvir e ouvir. Em um relacionamento de intimidade existem prioridades. Prioridades. Primeiro, Deus quer ser primeiro em tudo na sua vida. Não em algumas coisas. Deus quer ser primeiro em tudo nas nossas vidas. Vocês fazem Deus prioridade na vida de vocês? Amém. Amém. Aleluia. É isso que Ele quer. Segundo, Ele quer que confiemos nele. Amém. Sabe? Confiança absoluta. Não aquela confiança, tipo aquela esperança que o mundo fala, talvez sim, talvez não, talvez aconteça, talvez não aconteça. Não, é uma confiança absoluta. Eu confio em Deus. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. E Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E eu creio na fidelidade e fidedignidade da palavra de Deus. Amém? E Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Então nós temos intimidade com Deus. Eu não sou um filho preferido de Deus, mas fiz dele o meu preferido e não há nada que eu tenha mais prazer do que estar na sua presença. Amém. Amém? A gente não precisa ser os filhos prediletos de Deus, porque Deus não tem filho predileto, mas nós temos que saber que Ele é o nosso predileto. Ele está em primeiro nas nossas vidas. Amém. Não há filho, não há esposa, não há marido, não há pastor, não há nada. Ele é a sua prioridade. Ele é o meu predileto. Porque a única coisa que Ele me pediu foi isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as coisas. Aquele resto, o resto vem atrás, mas me bota em primeiro lugar. Me faz o teu predileto. Me faz a tua prioridade. Amém? É isso que Deus quer. Isso se chama relacionamento. Eu tenho prazer em louvar a Deus, em encontrar com a sua igreja, que somos nós, membros do corpo de Cristo, para cultuar o Senhor e ouvir Ele falar ao meu coração. Muitas vezes eu subo aqui no púlpito, eu tenho uma mensagem e eu começo a pregar e depois eu vou ouvir a mensagem, depois que eu edito para postar nas plataformas, e eu vejo que muitas coisas não estão, a maioria das coisas não estão aqui no texto. Né? Deixa Deus falar. Ele sabe, eu não conheço o coração de vocês, mas Deus sabe tudo que vocês estão passando. Amém.
Deus sabe tudo que vocês passam. Ele sabe aquilo que está te angustiando, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está te incomodando. Deus conhece o teu coração. Amém? O homem olha para a aparência, né? Mas Deus não, Deus conhece o coração. Então ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Amém? E esse Deus, ele nos diz em Jeremias que ele tem planos de paz, plano de amor, plano de bem, não de mal, plano de nos fazer prosperar e nos dar o futuro que almejamos, que esperamos, porque nós permanecemos confiando nele. Amém? E Deus é amor. Nós confiamos nesse Deus. E é esse relacionamento que me faz ouvir e entender a voz de Deus ao meu coração. Nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus quando tivermos esse relacionamento, quando estivermos conectados com Deus. Como eu falei, a coisa mais importante de ouvir a Deus e estar relacionado é quando estamos com o corpo junto, em comunhão. Amém? Amém. Então, esse é a vontade de Deus. Isso me faz errar menos e me afastar das coisas que não têm valor. Quando Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Cara, o valor é o reino de Deus, é a justiça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é Jesus. As coisas estão em segundo plano. Mas nós sempre buscamos as coisas e Deus passa a ser o segundo plano. Quando Jesus falou também, não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e consome. Ajunte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e não consome, o ladrão não rouba. Amém. Ajunte tesouro no reino de Deus. E o tesouro é exatamente a única coisa que nós temos para oferecer a Deus é a nossa fé. A única coisa que nós temos exatamente é ter paixão, ter amor pelo Evangelho, pela palavra de Deus, em estarmos juntos, unidos, em comunhão com Deus. Amém? Amém. Isso nos dá prazer? Amém. Aleluia. Isso dá prazer a vocês, gente? Amém. Vocês têm prazer? Aleluia, glória a Deus, né? Quando ando com Deus, estou em lugar de, quem sabe? Descanso. Também, mas nós estamos em lugar de proximidade. Quando nós andamos com Deus, estamos em lugar de proximidade e as coisas e pessoas que não contribuem para o meu bem, elas automaticamente começam a se afastar de mim. Amém. Amém? Amém? Começa a se afastar. Você não entende, às vezes a gente até tenta resgatar. Cara, liga, vai lá atrás e tal. Cara, mas Deus sabe o porquê a pessoa se afastou. Deixa ela ir. Se ela for ovelha, ela volta. Porque Jesus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz e jamais seguirão um estranho. Amém. Elas vão voltar, mas deixa elas seguir o trajeto delas. Nós não temos que forçar ninguém a nada, deixa elas. Jesus é um lorde, é um cavalheiro. Ele dá a porta, ele não arromba a porta. Ele diz que ele bate. Como é que ele bate? Quando a gente fala do Evangelho, fala dele, prega a palavra. A pessoa tem a livre e espontânea decisão de abrir a porta ou não, a porta do seu coração. Aceitá-lo, confessá-lo e estar aqui ouvindo a palavra. Né? Fez disso, do Evangelho, da palavra, dessa comunhão, uma prioridade. Não automaticamente vocês estão fazendo de Deus uma prioridade, por estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Ouvindo a Jesus, o Evangelho. Então, quando a gente anda, a gente está em lugar de proximidade. Vocês lembram de Gênesis 47? Gênesis 47, né? José apresenta naquele momento seu pai, Jacó, e os seus irmãos a Faraó. Eles estavam numa terra seca, numa terra passando dificuldade, né? José já tinha encontrado os seus irmãos e ele mandou buscar eles para vir para a terra do Egito. E José foi lá e apresentou eles para Faraó. Esse é meu pai, esse aqui são os meus irmãos. E José fez um pedido a Faraó. O Faraó, naquele momento, estava colhendo aquele povo. Né? E José fez aquele pedido. Pediu permissão para morarem na melhor parte da terra do Egito. O nome dessa parte, dessa terra, se chamava Terra de Gozém. Terra de Gozém. Preste atenção. A terra de Gozém tem um significado. O significado vem da língua egípcia. Não é hebraico, não é grego, mas Gozém quer dizer, no antigo, aproximar-se.
Então, José falou, José era uma tipologia de Jesus Cristo. José estava falando ao pai e aos irmãos, vai morar na terra de Gozém, vai morar na terra de proximidade. E lá eu te sustentarei e nada te faltará. Amém. Amém? Então, quando nós estamos em lugar de proximidade, quando nós estamos na terra de Gozém, nada nos falta. Nós estamos na melhor parte da terra. Amém. Amém? E o nosso Gozém, o nosso José celestial é Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, automaticamente nós estamos na terra de Gozém, onde nada nos falta. Por isso que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Você recebe essa palavra, gente? Amém. Então a Bíblia fala com a gente, ela nos dá a revelação, vão para a terra de Gozém, aproxime-se de Deus, que nada vai faltar. Nada vai faltar, mas precisamos nos aproximar. Em 2 Timóteo 4,7, quando o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate da fé, terminei a corrida, guardei a fé. Ele está dizendo que existem outros combates que não são bons. Né? Ele está dizendo que existem outros combates que não são bons. Em João 14:27, Jesus diz aos discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dar. Ele está dizendo que existe outra paz que não vem de Deus. Eu deixo a minha paz. Existe outra paz. Não é verdade? Em Provérbios 10:22 diz, a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Ela significa que a verdadeira prosperidade que vem de Deus vem de Deus, traz plenitude. Sem carregar o peso da culpa, da ganância desmedida, ou do sofrimento espiritual. Né? Então preste atenção nesses 3 primeiros versículos, né? Nessas 3 passagens de João, e de Paulo e de Provérbios. Combati o bom combate da fé. Então preste atenção. Vos deixo a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. O mundo dá paz? Dá uma falsa paz. Muita gente vive achando que... Eu tenho uma conhecida minha, que ela uma vez falou para mim assim, que ela era ferrada, não tinha nada, estava dura. A Cláudia, né? E ela falou assim para mim, ela falou, Renato, eu achava que... Eu falei assim, cara, quando eu tiver dinheiro, meus problemas vão acabar. Meu problema é dinheiro. Ela falou, meu problema é dinheiro. Se eu conseguir o dinheiro, meus problemas vão parar de existir. Ela falou que conseguiu dinheiro. Começou a ganhar dinheiro. Ela falou, Renato, aí eu vi que meus problemas só aumentaram. A paz que eu buscava através do dinheiro não chegou. Eu tinha dinheiro, mas os problemas só cresceram. E eu achava que quando eu tivesse dinheiro, eu teria paz. É o que Jesus está falando. Vocês estão buscando na fonte errada. Amém. Estão buscando na fonte errada. Irmãos, se existe um combate errado, uma riqueza que não vem de Deus, uma paz que não foi Ele que deu, eu preciso conhecer e entender que existem planos que temos para a nossa vida que não são de Deus. Tem planos que nós fazemos que não são de Deus. Tem paz que nós tentamos achar em circunstâncias, em situações, ou em trabalho, ou em dinheiro, que não são de Deus. Amém? Existem coisas nos nossos planos que talvez não existam nos planos de Deus. Só estão nos nossos planos. Mas estão nos planos de Deus? Aí nós precisamos do que eu voltei ali lá atrás no início, do relacionamento, para ouvir a voz de Deus, para ter intimidade com Deus. Porque se eu estiver na proximidade de Deus, na terra de Gozém, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, nada vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. E eu estou próximo dEle, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho relacionamento com Deus. Amém? Eu não busco a Deus pelo que Ele me oferece, o que Ele pode me oferecer. Eu busco a Ele pelo que Ele é. Eu tenho um amigo mais chegado do que um irmão. E esse meu amigo é Jesus Cristo. Amém. Aquele que me direciona ao trono de Deus e ao coração do Pai.
Amém? Esse é o meu amigo. Então nós temos um relacionamento, um lugar de proximidade. Amém? Proximidade. Temos que estar unidos, juntos e ter prazer na palavra de Deus, estar junto na palavra de Deus. E como funciona caminhar debaixo da vontade de um Deus que conhece todas as coisas, inclusive as nossas intenções, inclusive os nossos corações. Né? Quando ele fala, eu conheço o coração, isso te deixa em paz ou te deixa preocupado? Então, isso é bom, quando a gente tem paz, porque a gente tem a consciência tranquila, né? Fala, cara, Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração. Não é verdade? Deus conhece o meu coração. E como é bom. Ele me viu, Deus, ele vê a cada um de vocês, quando ainda não faltava nada, quando você estava naquela vida maravilhosa, ele já via e ele sabia o que vocês iam precisar naquele dia ruim, naquele dia mau, naquele dia da necessidade. Ele viu. E não se preocupe, se for preciso, vai chover o pão do céu, vai cair o maná do céu. Não se preocupe, Deus vai levantar uma pessoa para te mandar uma bênção. Eu tenho um amigo meu, já contei essa história várias vezes, eu tenho um amigo meu de São Paulo, e uma vez ele estava me falando, ele estava passando uma dificuldade muito grande, e ele acordou de manhã, e o filho dele, Luizinho, não era o Luizinho, eu esqueci o nome dele, o Luizinho era o mais velho, esqueci o nome do pequeno, pediu um pão, e ele falou assim que não tinha dinheiro de comprar o pão. Ele saiu para a varanda e começou a chorar. Ele falou, irmão, eu estava chorando assim, sabe? E eu fiquei assim, que nunca tinha na varanda. Aí passou um cara no outro lado da rua de bicicleta. Daqui a pouco o cara volta e para na minha varanda. Desceu da bicicleta e falou assim, irmão, eu estava indo aqui e o Espírito Santo mandou trazer isso aqui para você. R$50 botou na mão dele. Ele falou, cara, eu caí de joelho nos pés daquele cara de gratidão a Deus. Era um irmão de uma igreja que eu nunca vi, eu não conhecia. Ele não sabia o que eu estava passando, eu estava quietinho na minha varanda chorando. Mas Deus tocou no coração dele, ele veio e me entregou R$50. Amém. E ele falou, hoje eu tenho uma situação financeira boa, mas aqueles R$50 foi melhor do que qualquer prêmio da Mega Sena, porque eu pude ir no mercado não comprar só o pão, mas o pão, o leite, um queijo para alimentar o meu filho que estava pedindo um pão e não tinha dinheiro para dar. Mas Deus conhecia a sinceridade do meu coração. Amém. Sabe? Deus conhece a sinceridade do coração de cada um aqui presente, de cada um de vocês que estão ouvindo a palavra. Sabe? E quando você faz dele o seu pastor, tenha certeza, tenha convicção que nada te faltará. Amém. Nada te faltará. Não te faltará saúde, não te faltará provisão, não te faltará bons amigos, um relacionamento íntegro, amor para dar, vender e emprestar. Amém. Amém? Nada te faltará, porque você fez de Deus o seu pastor. Amém? Deus é onisciente e vê todas as coisas. Ele sabe o que a gente está passando, ele sabe o que a gente quer, os nossos sonhos. Ele é onisciente, ele sabe. Não é verdade? Isaías 46, 9 e 10 diz, ele declara o fim desde o princípio. O que significa que o início e o final estão inteiramente claros em sua presença antes mesmo de acontecer. Deus vive fora do tempo. Ele sabe o final antes do início. Ele não precisa chegar. Eu estou planejando para a virada de ano, final de ano, eu vou passar numa praia. Eu fiz meus planos, mas eu não sei se vão dar certo. Eu planejei, mas Deus não, Ele sabe o final. Não é isso? Ele sabe o final antes do início. Então não se preocupe, Deus está cuidando de tudo para o nosso bem. Amém. Deus está cuidando de tudo para o nosso bem, porque Ele tem prazer em fazer coisas maravilhosas para os filhos, para aqueles que o amam, para aqueles que estão na terra de Gozém, em lugar de proximidade. Amém. Vocês estão em lugar de proximidade? Amém. Vocês estão próximos de Deus? Amém. Não se preocupe, nada vai faltar para vocês. Amém. Nada vai faltar, porque Ele garante. O nosso José Celestial é a nossa garantia. Amém? A terra de Gozém, lugar de proximidade. Alguém pode me dar um aleluia, gente? Aleluia. Amém, glória a Deus. Ele é um Deus que passeia
ele passeia, ele desfila na eternidade. E ele trata o ontem como hoje. A gente se preocupa com o amanhã, mas não se preocupe, Deus passeia pela eternidade. Ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. E a palavra diz que ele não alterna, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém? Se ele prometeu, está prometido. Se ele falou, está falado. Amém. Nós só precisamos exatamente de nos alinharmos à palavra de Deus e crermos. E está próximo, na terra de Gozém. Amém? Amém? Você sabe como acessar tudo isso, gente? Vocês sabem como acessar tudo isso? Se você caminhar com ele a ponto de saber quando é ele que fala com você. Amém. Né? Vocês lembram? Né? Vocês lembram da história a caminho de Emaús, no dia da ressurreição de Jesus? Fala que tinha 2 discípulos, né? Era um casal. Em Lucas 24, 3 ao 35. Eu resumi aqui. Né? Ele fala: 2 seguidores de Jesus saíram de Jerusalém rumo a Emaús. Um povoado a cerca de 11 a 12 quilômetros de distância. Aqueles 2, eles estavam caminhando com Jesus, eles viviam com Jesus, ele ouvia as pregações de Jesus, eles viram Jesus curar, eles viram os milagres de Jesus, mas não entenderam a crucificação e a morte de Jesus. Eles não entenderam. A palavra diz que eles estavam tristes, abatidos, desanimados, porque eles não entendiam o plano de Deus. Eles não entenderam que Jesus era o Messias, era aquele, o enviado da promessa, para nos resgatar, para nos salvar e nos levar para lugar de proximidade ao coração do Pai, ao lado direito de Jesus e do Pai no trono celestial. Ele não sabe o que é o lugar de proximidade. Eles estavam tristes, abatidos, e disse que Jesus chegou ali do lado deles e começou a andar com ele, conversar. Eles tristes, desanimados, né? E começaram a falar da morte do Mestre. Eles conversaram sobre os últimos fatos, quando o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. E eles não reconheceram Jesus. Jesus não se deixou reconhecer. E começou a falar: o que vocês estão falando de quê? E eles falaram: será que só você não sabe o que aconteceu com o Mestre? Quem é Jesus? Olha, o homem bom, eles não conheciam ele como Messias, como Deus, como Filho de Deus. Eles falaram: era um homem bom. Era um homem bom. Um homem bom, qualquer um de nós podemos ser um homem bom, né? Mas ele não tinha noção, ele não estava no lugar de proximidade. Eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. A obra que Jesus estava cumprindo. O plano de amor de Deus, eles não entenderam. Eles viram Jesus como um homem bom. E por isso se abateram, ficaram tristes, desanimados. Sabe, saíram ali choramingando pelo caminho. E Jesus chegou ali, começou a mostrar nas Escrituras, falando dos Evangelhos, falando do Antigo Testamento, mostrando que ele tinha que vir, que ele tinha que cumprir, que ele tinha que morrer, sabe? Mostrando para Jesus na palavra. Por que Jesus não se revelou para eles? Olha, eu estou aqui, eu ressuscitei. Mas Jesus não apareceu para ele para que isso ficasse de ensinamento para nós. Para que quando nós estivéssemos num momento triste, num momento desanimado, nós possamos olhar para a palavra. Jesus apontava para a palavra. Né? Ele falava de Isaías, de Jeremias, ele apontava do início ao fim, de Gênesis. Cara, ele foi lá falando, foi mostrando, revelando para eles, através da palavra, que ele era o cumprimento de toda a antiga aliança. Eu sou o cumprimento. Né? Aí diz que eles chegaram na casa desse cidadão, desse pessoal. Jesus fez que ia embora e eles o convidaram. Não, já é tarde, repousa aqui, vamos cear e tal. Sentaram à mesa e diz que naquele momento onde ele foi partir o pão, os olhos dele foram abertos, se abriram. E eles reconheceram Jesus. E eles partiram o pão ali e Jesus desapareceu. Eles ficaram tão empolgados, tão animados, que voltaram esses 11 ou 12 quilômetros de volta para Jerusalém para contar para os discípulos que estiveram com Jesus. Que Jesus se mostrou para eles, através da palavra, tudo o que tinha que acontecer. Eles voltaram tudo. Aqueles mesmos homens, aquele homem e aquela mulher que estava ali vindo no caminho, abatido, triste, desanimado, porque
o mestre, um homem bom, tinha morrido. Ali agora, no lugar de proximidade, apontando para a palavra de Deus, eles viram que aquele homem bom não era simplesmente um homem, era o Deus eterno encarnado. Amém? E eles foram tão alimentados, não por aquela comida física, mas pelo aquele alimento espiritual no trajeto daquele caminho, conhecendo todas as profecias do Cristo, do Messias, através da palavra, conectados com a palavra. Eles saíram só ouvindo, ouvindo e ouvindo. Aquele desânimo, aquela tristeza, deu um vigor, deu uma alegria, que eles voltaram na mesma noite esses 12 quilômetros para contar para os discípulos. Sabe? E onde está o segredo? Na palavra. Amém. Né? Jesus apontava para a palavra. Então, quando nós estamos em lugar de proximidade, o lugar mais próximo que nós podemos ter de Deus é quando estamos conectados com a palavra de Deus, porque Deus e a palavra são um. Deus e a palavra são um. É lugar de proximidade. Nós estamos aqui próximo de Deus. Nós estamos aqui com membros do corpo de Cristo. Amém. Não é isso? O Espírito Santo ministrando aos nossos corações. É lugar de proximidade. É a terra de Gozém. Amém. E quando estamos na terra de proximidade, o que acontece? Nada nos faltará. Ele supre todas as nossas necessidades. Lembra de José, gente? Vocês vão para a terra de Gozém, lugar de proximidade. E lá eu vos sustentarei. E nada vai faltar para vocês. Nem para vocês, e ele ainda falou, nem para vocês, nem para as mulheres de vocês, nem para os filhos de vocês, nem para os animais de vocês. Nada vai faltar. Mas vocês têm que estar no lugar de proximidade. Tem que estar próximo de mim. Amém? Amém. Não adianta a gente estar aqui ouvindo, e amanhã a gente faz tudo da mesma forma que a gente vai fazendo uma vida inteira. Cara, vai para o lugar de proximidade. Vai para o lugar de proximidade, a terra de Gozém, que é lá que tu terá todos os suprimentos que tu precisa para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Lugar de proximidade. Tá junto do nosso Deus. E lá você vai desfrutar. Você vai desfrutar da presença e das bênçãos de Deus. Amém? Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Deus. Né? Então, voltando aquele pessoal triste, desanimado, né, com a morte do mestre, eles conversavam, ficaram ali. Mas quando eles tiveram contato com Deus, eles tiveram aquele contato ali, cara, a força, o vigor, a alegria, a paz voltou aos corações deles. Né? Mas eles tiveram que exatamente caminhar ao lado de Jesus, ouvindo a palavra dele, a palavra do mestre. Amém. Foi uma jornada de 12 quilômetros, ouvindo Jesus falar. Então nós precisamos ouvir Deus falar aos nossos corações. Amém. Amém? Precisamos ter alegria em ouvir Deus falar aos nossos corações. E precisamos simplesmente identificar a voz de Deus. Quando nós identificamos a voz de Deus, a voz enganosa, a voz mentirosa, que vem trazendo confusão, trazendo dúvida, tirando a paz, ela desaparece. Ela desaparece. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais os enganos se afastam de nós. Quanto mais estamos conectados com Deus, mais as pessoas que estão desconectadas com Deus vão se afastando de nós. Amém. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não é isso? Então não tente abrir a porta que Ele já fechou. Se fechou, está fechado. Amém? Só ora, agradece a Deus. Deixa, vai com Deus. Você vai desfrutar menos, ouvindo menos, quando qualquer um fala. Não deixa qualquer um te levar. Deixa qualquer um te enganar. Sabe? Às vezes as pessoas chegam para você, você está animado, você sai ali alimentado, sai com a fé, meu Deus. Aí chega ali uma pessoa, começa a falar bobagem, começa a falar um monte de coisa, sabe? Que não condiz com a vida de um crente. Não condiz com a pessoa que está exatamente andando próximo de Deus. Porque quando a pessoa está andando próximo de Deus, a pessoa vem com aquele desânimo e você faz igual Jesus. Você
começa a pregar para ela, evangelizar a vida dela, e ela vai sair dali, andar 50 quilômetros correndo e falando em nome de Jesus, cara, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Porque eu vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu vejo. Não é isso? Então nós temos que ser exatamente igual Jesus fez com aqueles dois. Não boca de Deus na terra. Não desanimar, não ficar de cabisbaixo e entrar na onda daquele que está no mundo. Ai, mas é mesmo, tá difícil, olha. Cara, quem falou que tá fácil? Quem falou que seria fácil? Jesus não falou isso. Ele falou que seria difícil, falou que teríamos problema, mas ele nos falou para a gente ficar tranquilo, porque ele já venceu. Amém. Ele só pediu para a gente crer. Amém. Para tudo na vida tem um tempo debaixo dos céus. E nós precisamos dessa preparação, desse tempo. Amém? Para poder usufruirmos das bênçãos, do favor de Deus, mas nós precisamos crescer, nós precisamos estar próximo de Deus. Não é isso? Para nós aprendermos a buscar a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Cara, eu busco a Deus pelo que Ele é, eu amo a Deus. Eu amo a sua palavra, eu tenho prazer na palavra de Deus, eu tenho prazer em testemunhar dos evangelhos, eu tenho prazer em ver uma vida resgatada. Hoje, no voo, cara, Deus é tão tremendo, ela deve estar assistindo ali na internet, que ela falou que hoje quer assistir, é uma conhecida da Cris, lá de Flores da Cunha, sentou do nosso lado, e ela falou muitos anos que não via a Cris, e aí tal, eu sentei do lado, eu sentei no meio, ela sentou de um lado, a Cris sentou do outro, e elas começaram a conversar, e no final eu comecei falando de Jesus, né, para variar. E eu vim o caminho inteiro falando de Jesus, e ela é uma pessoa bem religiosa, e eu comecei a falar de Jesus, e ela começou assim, eu vi que tocou no coração dela, né? Eu falando a verdade do evangelho simples, a verdade que leva exatamente a nos libertar da religiosidade. Eu comecei a falar de Jesus, e no final ela pediu para seguir o canal, falou que queria ouvir a palavra hoje, e é isso, gente, é sobre isso, é falar de Jesus, que Ele veio nos dar um relacionamento com o Pai, não uma religião, não ritos e rituais, mas um relacionamento de amor, de confiança, de proximidade. Amém. Amém? E Ele quer com todos nós só precisamos exatamente ouvi-lo, deixar Ele falar. Nós precisamos estar conectados com Deus. Quando você está caminhando debaixo de uma palavra de Deus, há centenas de outras pessoas que estão sendo usadas por Satanás como bocas do inferno para te desanimar, para te abater e te iludir. Sabe? Você está andando com Deus, você está ali orando, você está ouvindo a palavra, você vem na igreja, você está declarando, mas aquela pessoa, às vezes é uma pessoa muito próxima tua, ela não tem conexão com Deus. Ela não aceitou Jesus, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ela não compartilha da nossa fé. Ela não compartilha, ela não é um membro do corpo de Cristo. E o inimigo vai usá-la para te iludir, para mentir para você, para te desanimar, para te criar dúvida, confusão na tua vida, na tua mente, no teu coração. Então, Satanás não precisa vir, ele tem os seus enviados. E muitas vezes são pessoas próximas, que se transformam em anjos de luz, né? Com promessas maravilhosas para a nossa vida. E o que é que acontece? Quando você não conhece, não ouve a voz verdadeira de Deus falando ao teu coração, você acaba se iludindo, você acaba caindo nessa armadilha e gerando consequências para as nossas vidas, não é verdade? Gerando consequências, porque nós não estávamos próximos de Deus. Quando tu está próximo de Deus, tu vai ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus te dá paz, te dá calmaria, te dá tranquilidade. Tudo que tu vai fazer, tu fala, cara, se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por mim. Ele tem planos maravilhosos para a minha vida, né? Ele vai testificar aqui na sua palavra, ele vai me dar uma luz. Mas quando tu fica agitado, quando tu fica nervoso, cara, a gente sabe que não é Deus falando com o teu coração. É o inimigo usando bocas do inferno para te tirar a paz. É o contrário, para te tirar a paz. Jesus traz a paz, o Espírito Santo traz a paz. O inimigo, ele traz tumulto, confusão, angústia, medo, dor. Sabe? Tu fica agitado, tu fica preocupado com o dia de amanhã. Deixa amanhã para amanhã. Viva o hoje. Para cada dia, o seu mal. Né? Cada dia o seu mal. Jesus falou isso.
cada dia o seu mal. Precisamos entender que há uma palavra que foi liberada dos céus para nós, antes de qualquer ruído, antes de qualquer opinião ou crítica humana se levantar contra nós. Deus liberou uma palavra de favor, de bênção para nossas vidas. Amém? Deus liberou. Então não fica se iludindo com o que as pessoas dizem, com o que elas te prometem, com o que elas fazem. Cara, confia naquilo que Deus te prometeu. Amém? Deus te prometeu. Em Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, gente, quem será contra nós? Essa palavra significa que, quando Deus está ao nosso lado, nenhum problema, força ou oposição humana e espiritual é capaz de nos derrotar. Amém. Não há poder do inferno. Não há ser humano ou forças celestiais do mal que vai nos derrotar quando Deus é por nós, porque maior é aquele que habita em nós do que tudo que está no mundo. Amém? E nós temos que confiar e declarar que Ele é por nós. Ele é por nós. Amém? Ele é por nós. As pessoas às vezes, a palavra diz, né, que a palavra de Deus para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é a salvação, né? Quantas pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus encontram paz quando estão conectados com Deus? Deus fez transformação. Você hoje olha para você e fala assim, cara, hoje eu sou melhor do que o que eu era ontem. Hoje eu tenho um entendimento melhor da palavra de Deus. Eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um amigo melhor do que o que eu era há uns dias atrás. E eu estou em processo de transformação a cada dia mais próximo do meu Senhor. Amém. Não é uma evolução contínua na nossa vida? Todo dia nós estamos mais próximos? Olha para a velha criatura, aquele homem que você foi um dia. Você fala, cara, hoje, graças a Deus, eu estou ainda em transformação, né? Em processo, mas eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu só serei melhor do que hoje. Amém. Isso sucessivamente, para a glória de Deus. Amém? Então é assim, há uma palavra de Deus, gente, liberada sobre a vida de todos nós, de todos vocês. Amém. Há uma palavra de Deus liberada para a sua casa, e a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Vocês amam a Deus? Amém. Então tudo coopera para o bem de vocês em nome de Jesus. Amém. Tudo coopera para o bem. Em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Isso significa que tudo no mundo é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra é eterna. Ela não vai passar. Amém. Ela não vai passar. Se eu falei, está falado. E ele diz que ele zela para o cumprimento de toda palavra que sai da boca dele, do nosso Deus. Amém. Amém? Ele é Deus. Então, o que eu preciso fazer para acessar as bênçãos de Deus e ter uma jornada extraordinária? O que é que nós precisamos fazer, meus irmãos? Eu preciso ouvir o que eu não ouvia. Eu preciso enxergar o que eu não enxergava. Eu preciso obedecer do nível que eu não obedecia. E se eu desejo viver na plenitude da vontade de Deus e não me apoiar no meu próprio entendimento ou ficar dando ouvido aos barulhos e ruídos de pessoas. Eu preciso ouvir, enxergar o que eu não enxergava, ouvir o que eu não ouvia. Eu preciso estar em lugar de proximidade e não estar ouvindo barulhos e ruídos de pessoas. Amém. Eu preciso deixar Deus falar o meu coração. Deus me dá a direção. Amém. E como é que eu faço isso? Com a sua palavra. O que é que os salmos diz? Que habita também. Amém. Mas ele fala, né? Que a sua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos dá direcionamento. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela clareia o nosso trajeto e ela ilumina por onde quer que nós andemos. Amém. Aleluia! Aleluia!
Mas como nós vamos fazer isso? Quando estamos conectados com a sua palavra, porque é lugar de proximidade. Nos dá direção, nos dá direcionamento para andar na luz, para andar em segurança, sem pisar em nenhum terreno que vai nos machucar, porque nós estamos enxergando, sabendo onde estamos pisando. Não é uma pisada no escuro, ou num terreno que pode ter uma cobra, não. A gente enxerga, porque nós somos guiados pelo próprio Deus através da sua palavra. Amém? Guiado pelo próprio Deus através da sua palavra. Eu preciso, né? Nós precisamos. Talvez muitos de nós aqui não entendamos os planos e projetos de Deus e por isso que tantas vezes nos sentimos desanimados. A gente, por não entender os planos e projetos de Deus, muitas vezes desanimamos, desistimos, abandonamos, rejeitamos o Evangelho, né? Tem muitos que abandonam e rejeitam. Não entendem, são guiados por homens, ao invés de... Cara, não tem que correr atrás do que o pastor fala, vai na palavra. Ele passou para você o versículo, a passagem, o contexto, vai na palavra. Se aquilo é para o cristão, se não é para o cristão, qual é o momento que foi dito aquilo, por que foi dito aquilo, qual era o ensinamento, qual era a revelação. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas se aproxima que ele vai revelar, ele vai falar aos corações de vocês. Amém? Então, muitos passam por esse desânimo. E por quê? Porque olhamos para as circunstâncias ao invés de olharmos para as promessas de Deus, que é fiel e não pode mentir, e zela por toda palavra saída da sua boca. Amém. Nós nunca vamos olhar para a circunstância, porque nós cremos e sabemos o que Deus fala a nosso respeito. Nós conhecemos as promessas de Deus. Amém. Nós nos alinhamos à palavra de Deus, porque Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Então nós não vamos pisar em falso, nós não vamos machucar nenhum dedinho do nosso pé, porque é Jesus que está nos guiando. E nós estamos em lugar de proximidade. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Toda palavra saída da boca de Deus será cumprida. Se Ele falou que Ele é o teu pastor e que nada te faltará, Ele é o teu pastor. E se você fizer dele o seu pastor, nada vai te faltar. Amém. Nada vai te faltar. Se você estiver no lugar, na terra de Gozém, lugar de proximidade, como Ele falou, eu te sustentarei, a ti, a tua família e aos teus animais. Amém? Amém? Na melhor terra, a terra de Gozém. O melhor que nós podemos fazer é quando estamos na proximidade de Deus. O melhor da terra lá era Gozém, lugar de proximidade. O melhor para nós é quando nos aproximamos da palavra de Deus, a terra de Gozém. É quando nos aproximamos da palavra de Deus, nos aproximamos do próprio Deus. Amém? Então nós nos alinhamos à palavra de Deus, lugar de proximidade. Lugar de proximidade. Jeremias 1:12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Independente das circunstâncias que você está vivendo, eu quero te dizer que há um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Amém. Aleluia, gente. Aleluia. Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Não é porque nós não vemos que Ele não está agindo. O seu problema não é a ausência de Deus. A sua dificuldade não é a ausência de Deus. Às vezes precisamos, para poder desenvolvermos exatamente a fé. Para podermos desenvolver, saber esperar. Não temos feito aquele menino mal criado, que quando pede uma coisa que o pai não dá, ele deita e fica fazendo pirraça no chão. Não. Aí tem que levar umas varadas para levantar. A vara da correção. Deus manda usar a vara da correção. Para ensinar. Tem que ensinar. A vara da correção. A mesma coisa somos nós. Quando queremos do nosso tempo, do nosso jeito. Peraí, você ainda não está preparado. Então calma. Eu estou cuidando para o teu bem. Eu sei o teu futuro. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bens, não de mal. Plano de te dar um futuro. Então calma.
Você pode me esperar? Eu tenho que te preparar. Eu não posso simplesmente fazer as tuas vontades e os teus desejos. Eu tenho que te preparar, porque eu conheço o teu coração. Eu conheço o coração de cada um aqui. Amém? E Deus é Deus. Tudo que se levanta contra você, se você entender que está debaixo de uma promessa e que aquele que te prometeu é fiel, cara, você se torna imparável, invencível. Amém. Não porque você é inteligente, não porque você tem contatos, não. Mas porque você sabe quem você é e você sabe que aquele que te prometeu é fiel. Amém. Então, se você souber que aquele que te prometeu e que você vive debaixo de uma promessa daquele que a sua palavra é fiel e que ele zela para cumpri-la, você se torna imparável, invencível. Amém? Porque você confia na promessa de Deus. Amém. E nós vivemos debaixo de promessas. Amém? Debaixo de promessa. Jéssica está ali, ó, não mexe nem o olho. Glória a Deus, né, Jéssica? Aleluia. Não mexe nem o olhinho dela ali. Então, nós vivemos debaixo de problema. A palavra de Deus diz, agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Ele é aquele que muda leis, ele é aquele que contraria homens, ele é aquele que faz histórias acontecer, mesmo quando todos dizem é impossível. Amém. Jesus falou, né? O impossível ao homem é possível para Deus. Amém. Para você pode ser impossível, mas para Deus não existe o impossível. Amém? Amém. Ele ressuscita mortos. Amém? Amém. O problema é que queremos uma relação superficial. Buscamos a Deus quando queremos algo. Como eu falei a semana passada, aquele amigo que só te liga quando precisa. Está precisando de algo, aí chega. Sabe? E aí, quanto tempo que eu não te vejo? Nossa, tem um tempão. Aí tu fica só esperando. Lá vem daqui a pouco a bordoada. Vai morder na canela. Né? Não. Um tempão que não dá nem o oi. Não pergunta nem se tu tá vivo. Aí quando liga, tu já olha o telefone, tu já até fica arrepiado. Até os cabelos se arrepiam, né? Já vai dar um golpe. Aí já chega. Não, teve um amigo meu que tem um tempão. Eu estava na academia semana passada, ele me ligou. Aí, cara, tu tem aquela situação assim do teu primo, tal. Aí já queria vantagem, que eu fosse facilitar um negócio para ele. Eu falei, olha isso. Não me perguntou nem se eu tô bem, né? Né? E são os tipos de amigos, né? E tem muito crente que é assim, só busca Deus quando precisa. O relacionamento é sempre assim, é por interesse. Então quer ter um relacionamento superficial. Não é verdade? E busca Deus quando está no meio dos problemas, da dificuldade. Aí liga para a irmã, irmã, ora por mim. Faz uma oração, irmã, que eu estou numa situação difícil. Mas tu convidou para a igreja, tu chamou para estar em comunhão com os irmãos, tu queria mostrar a palavra de Deus, e a pessoa, não, nesse não é o momento, eu tenho outras coisas. Aí quando a água bate no nariz, aí fica perturbando os irmãos. É porque assim, a gente tem misericórdia, né? Deus teve muita misericórdia de nós também, mas a vontade que tem é de mandar para outro lugar, né? Não é verdade? Porque só procura Deus quando está com a corda no pescoço, gente. Fica o tempo inteiro. Então nós buscamos a Deus quando nos dá vontade, né? Quando não temos nada mais importante, a gente busca a Deus. Né? Muitos crentes são assim. Ele não é uma prioridade. Lemos um pouquinho da palavra, a gente busca, eu vou ler. Nossa, mas a Bíblia é muito grande. Olha quantas letrinhas. Meu Deus do céu. E é muito difícil. Não, o crente, muito coisa, já cansei de ver. A Bíblia é muito difícil, né, irmão, de ler. Eu falei, cara, difícil é você olhar para ela já dizendo que é difícil, né? Você não ler, não estar próximo dela, sempre vai ficar difícil. Eu nunca achei difícil. Pelo contrário, aqui está todas as respostas. E tudo que eu precisava de resposta estava aqui. E continua aqui. Né? Amém. Eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse 8 vezes. Se precisar ler 16, 20, 30, eu vou lá. E continuo lendo. Agora estou lendo todos os salmos de novo. Vou lá, leio capítulo por capítulo. Porque aqui tudo que eu preciso está aqui. É o manual da vida do homem. Né? Tudo está aqui. Mas aí já começa. Nossa, aquelas letrinhas miudinhas, meu Deus. A gente cansa logo. Né? Já começa assim.
Então, como é que uma pessoa dessa vai ter estímulo para ler uma Bíblia, ler um capítulo, ler um versículo? Não vai ler nada, não vai ler ali, vai fazer igual muito escrito assim, Senhor, o que é que tu tem para mim? Abre aí na palavra. Aí abre lá, Deus falou comigo. Pô, não é? Isso é relacionamento? Isso é intimidade? Isso é lugar de proximidade? Não, isso é preguiçoso, gente preguiçosa. Que busca a Deus, olha a forma. É igual jogar um negócio pro ar e botar aqui, vai cair aqui na minha mão a palavra que eu quero ouvir. Não, não é assim não, gente. Deixa Deus falar contigo, mas vai lá, ó. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar do teu coração. Não, mas eu vou fechar meu olho e vou abrir a Bíblia. A palavra que cair é para mim. Ah, era bom que caísse naquela, né? Tu tá condenado ao inferno, desgraça. Né? Tu vai amargar no inferno, onde a verme não morre, só escrita gritos e ranger de dente. Aí eu queria ver. Não é verdade? Tá fazendo sorte? Jogando carta, gente? O que é isso? Isso é lugar de proximidade, de intimidade com Deus? Dessa forma que tu quer Deus fale contigo? Deus fala, não. E corre o risco, né? De abrir numa passagem dessa, vai pirar. Mas é tão insano que essa pessoa, quando abrir numa palavra dessa, ela vai falar, não, essa não é para mim, vou abrir outra. Porque ela não essa é errada, não é para mim. Sabe? Ela quer a parte boa. Quando abrir naquele salmo bonito, o meu pastor e nada te faltará, né? Aí fala, sim, Senhor, muito obrigado. Né? Exatamente. Então, aí fica difícil, né? Então, o problema é que queremos uma relação superficial. Buscamos a Deus quando nos dá vontade ou quando não temos nada mais importante. Lemos um pouquinho da palavra, esperamos que Deus nos dê um oráculo. Nós lemos um pouquinho, mas queremos que Deus nos dê uma revelação, algo extraordinário. Uma intimidade tão rasa, pescando em águas rasas. Faz como Jesus falou com Pedro. Pedro, lança as redes em águas profundas. Ele diz para vocês, lance as redes em águas profundas. Amém. Jogue suas redes nas águas profundas da palavra de Deus. Amém? Amém? Água é palavra. Amém. É o Espírito. E a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Logo, lança suas redes em águas profundas. Amém? Amém? Aí querem um oráculo. A gente se envolve um pouquinho com a igreja e espera que Deus faça algo como fez com os heróis da fé. A gente está ali, aquela jornadinha, hoje eu vou para a igreja. Vou ouvir, quinta-feira, daqui a 8 dias eu vou de novo, né? Daqui assim, e assim vai. Hoje eu não vou, porque eu tenho algo importante. Cara, mas tu quer uma revelação, tu quer um oráculo, lendo um pouquinho, participando um pouquinho, se doando um pouquinho, contribuindo com a obra um pouquinho. Tudo é pouquinho. Sabe? É aquilo que te sobra. Aquilo que te sobra, tu está dando para Deus. Porque a tua prioridade não é Deus. Tua prioridade não é um relacionamento, em primeiro lugar, com Deus. É o que te sobra. E nós não podemos e não devemos agir dessa forma. Não é verdade? Não podemos. Porque nós sabemos as bênçãos e o coração de amor e o quanto Deus nos perdoou, mandando Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Amém. Amém? Nós não podemos fazer isso. Evangelizar. Gente, mas com esse pouquinho que tu está ali, agora se conecta com a palavra de Deus, que vai jorrar rios de água viva do teu interior. Se conecta com Cristo Jesus, fluirão rios de água viva do teu interior. Tu vai subir com confiança, com segurança e com autoridade, porque o Espírito Santo vai falar através de você. Ele vai revelar através de você. Ele está te ungindo, ele está te abençoando, ele está te capacitando e ele vai impactar a vida, vai transformar a vida. Cara, tu vai levar tuas palavras, as palavras dele através da tua boca até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas se conecta com Deus. Tem intimidade.
esteja em lugar de proximidade. Você precisa ter um relacionamento com Deus de intimidade e de prioridade. Não, é de intimidade e prioridade. Eu vou orar. Minha mulher vai falar, vem aqui, amor. Não, depois eu falo contigo. Agora eu vou orar, eu e Deus. Se eu tirar 5 minutos para Deus, é 5 minutos com Deus. Se for 1 minuto, é 1 minuto eu e Deus. Ninguém me chama, senão eu vou sair brabo, rosnando igual um leão da cova. Aquele leão da cova de Daniel. Agora sou eu e Deus. É lugar de intimidade, de proximidade. Amém? É de prioridade pelo que ele é e não pelo que ele faz. Isso é outra coisa. Sempre a prioridade pelo que ele é. Você tem prazer no relacionamento com Deus. A ponto de você conhecer a sua voz, mesmo no meio de qualquer problema, no meio de qualquer circunstância, no meio de qualquer dificuldade, você conhece a voz de Deus. Como você conhece da pessoa que você ama mais próxima. Quem é? É teu marido? É tua esposa? É teu filho? Tu conhece a voz do teu filho se ele falar lá no meio da multidão? Amém. Tu vai conhecer a voz de Deus. Amém. Quando tu estiver em lugar de proximidade. E aquelas vozes que vêm para te iludir, para te dar medo, para te levar para caminhos tortuosos, você vai exatamente repreendê-las no nome de Jesus Cristo, porque você conhece a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita dentro de você vai te conduzir para a passagem certa, para a palavra certa, para você repreender essas vozes que estão te iludindo e te desanimando, te deixando para baixo, sabe? Querendo te destruir, porque você conhece a palavra de Deus. Amém. Conhece a palavra de Deus, você precisa estar em lugar de intimidade. Você não vai ouvir os ruídos das multidões. Não vai ouvir, porque você ouve a voz daquele que é maior do que tudo e todos. Amém. Ele precisa estar no trono, meu irmão, do seu coração. No trono do seu coração para poder reinar nas nossas vidas. Amém. Não tem como um rei reinar se ele não estiver no trono. Amém. Ele é um rei destronado. Se você não der o trono do seu coração para Deus, ele se torna um rei destronado, porque ele colocou aquilo que está no teu coração, é o teu dono, é o teu... Né? Ele estava falando em relação ao dinheiro, mas é aquilo que você tem no coração, é o seu dono. Ninguém ama 2 senhores. Então, quando Deus está no trono do teu coração, ele está em posição de reinar. E você reina com ele. Amém. Amém? Mas se ele não for a sua prioridade e ele não está no trono do teu coração, o que é que vai reinar? Pessoas, ruídos, barulhos, menos a voz de Deus. Amém? Nós precisamos estar em lugar de prioridade. Mateus 6,33. Ao buscar o reino, ao seu reino, primeiro, as demais coisas se encaixam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vem atrás de você. As coisas vão te seguir, vão como um imã, né? Então, ele quer dizer, ao buscar o seu reino primeiro, as demais coisas, tudo vai se encaixar. Tudo vai para o seu lugar, para o seu devido lugar. Meus irmãos, quando andamos com o Senhor, sonhamos sonhos de Deus, ele realiza milagres. Amém. Quando nós aprendemos a andar com o Senhor, sonhamos os sonhos de Deus, nós realizamos milagres. Amém. Amém? Como aqueles irmãos no caminho de Emaús. Amém. Serão revigorados, mas eles precisaram andar ao lado do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Ouvindo a palavra do Senhor. Eu declaro, gente, em nome de Jesus, que vocês e suas casas viverão coisas que vocês nem sonharam, nem imaginaram, coisas muito maiores e muito melhores do que tudo que vocês sonharam e imaginaram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês não pediram, né? Mas Deus vai fazer vocês viver coisas maravilhosas para a glória do seu nome. Amém? Porque o plano dele é sempre maior e melhor do que tudo que sonhamos e pedimos, né? E a palavra de Deus diz que ele vai fazer coisas infinitamente maiores do que tudo o que sonhamos ou pedimos. Vocês creem? Amém. Amém. Pedimos ou pensamos. O problema dentro da igreja, né? É que existem pessoas com raízes rasas, querendo viver relações profundas.
A pessoa tem uma raiz rasa, como eu falei, ele ora um pouquinho, ele vem na igreja um pouquinho, ele se doa um pouquinho, ele contribui um pouquinho, mas ele quer coisas profundas. Ele quer milagres extraordinários. Ele quer bênçãos, sabe, de outro patamar. Mas ele se doa um pouquinho. A prioridade nunca é Deus no trono, no teu coração. Sempre outros e outras coisas. Né? São raízes rasas, querendo revelações profundas. As coisas comuns, gente, qualquer um pode viver. Qualquer um pode viver as coisas comuns. Tu se matar de trabalhar e ganhar um dinheirinho para tu viver bem, qualquer um pode fazer isso. Mas as extraordinárias, só um homem de Deus, uma mulher de Deus pode viver. Amém. E um homem ou mulher de Deus anda por fé e não por vista. Amém? As coisas extraordinárias de Deus, só uma mulher e um homem de fé pode usufruir, pode vivê-las. Amém? Então nós precisamos desse relacionamento. E para isso nós precisamos buscar a Deus, precisamos acessar nele, receber dele. E para que isso aconteça, precisamos caminhar com ele. Receber dele, acessar dele e caminhar com ele. Mas não é caminhar sem esperar coisa alguma. Eu caminho com Deus, se acontecer bem, não. É caminhar com fé. Quando caminha com fé, esperando com uma firme expectativa de coisas boas, como é a palavra help. Nós andamos com Deus com a convicção, com a firme convicção, esperando coisas boas. Coisas boas. Nós confiamos em Deus, que Ele tem planos de bem e não de mal. Plano de nos fazer prosperar e nos dar o futuro que almejamos, que esperamos. Então nós caminhamos confiando, crendo. Amém? Eu vou repetir aqui, ó. Para isso, precisamos buscar a Deus, precisamos acessar nele, receber dele, e para que isso aconteça, precisamos caminhar com ele. Mas não é caminhar sem esperar coisa alguma. Quando caminhamos em fé, esperando com uma firme expectativa, coisas boas acontecem. Amém. Coisas boas acontecem. Amém? Porque ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz: clama a mim e respondei-te-ei. Amém. Clama a mim, respondei-te-ei. Tudo que dois ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que dois desligar na terra, será desligado no céu. Clama a mim e respondei-te-ei. Se for algo que está no coração de Deus, que é algo bom, que não vai te prejudicar nem prejudicar os outros, Deus vai te dar, vai te realizar. Amém? Porque Ele conhece os nossos corações. A palavra de Deus diz que aquele que bate a porta, se abre. Aquele que procura, encontra. Então clame a mim e respondei-te-ei. A Bíblia fala que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, aleluia. Amém? Amém. Não basta ter uma expectativa extraordinária se não houver uma busca extraordinária. Amém. Você tem uma expectativa gigante, mas você não está buscando nada. Como é que você vai fazer? Está buscando o quê? Tem uma expectativa, mas você não anda nem com Deus, você não busca na palavra, você não faz nada. Você nem lê a palavra. Não é mais prioridade na sua vida. Você começou bem, mas já ficou para trás. Né? A semente a parábola do semeador. Onde caiu essa semente? Então busca coisa grande, mas se entrega e bota ele no trono do teu coração, para reinar no trono do teu coração, e tu vai reinar junto com ele. Amém? Amém? Porque onde tiver o teu Senhor, está o teu Deus. Se for ele que está no teu trono, ele é o teu Deus, e ele reinará contigo. Amém? Ele é o Senhor dos senhores. Não basta ter uma expectativa extraordinária se não houver uma busca extraordinária. Precisamos ter a busca extraordinária. Existem coisas profundas em Deus para aqueles que o buscam de todo o coração. Amém. Amém. Né? Busca de todo o coração. Porque às vezes tem gente que não busca. Busca por buscar, né? Ou busca por buscar. Mas nós precisamos buscar de todo o coração. Porque ele é a fonte inesgotável para os que caminham com ele.
Ele é a fonte inesgotável. Por isso que ele falou, aquele José celestial, vem para a terra de Gozém, vem para a terra de proximidade, fica do meu lado e nada vai te faltar. Nem para você, nem para os seus filhos, nem para os filhos dos seus filhos, nem para os seus animais, nem para as tuas mulheres, nem para os teus escravos. Amém. Mas vem para a terra de Gozém, vem andar do meu lado, fica próximo de mim. Amém? Terra de Gozém. Meus irmãos, quando Deus os fez, Ele fez promessa. Foram feitas promessas a cada um de nós. Para cada um de nós, Deus fez promessa a nosso respeito. Eu quero dizer, para cada um de vocês, não olhe para você. Olhe para dentro de você. E dentro de você habita aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. E é Ele que está trabalhando em nós e dentro de nós para que se cumpra os planos de Deus. Amém? Amém? Aquele que ressuscitou a Jesus Cristo de dentro dos mortos, aquele que curou o leproso, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou pães e peixes, habita dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém? E Ele é mais poderoso do que tudo e todos que estão ao nosso derredor. E Ele habita dentro de nós. Amém? E Ele tem planos de bênção, de favor para todos nós. E Ele está trabalhando dentro de nós para o nosso bem. Amém? Em nome de Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não se amolde aos padrões do mundo. Não seja guiado pelos ruídos, pelas vozes do mundo. Não é isso? Mas transforme-se pela mente. Mude para que vocês sejam capazes de ouvir a voz de Deus. E não os ruídos do mundo que estão te levando para caminhos de dores, caminhos tortuosos, caminhos de sofrimento. Escuta a voz de Deus. Busque esse relacionamento. Esteja em lugar de proximidade. E não é sobre o que nós vemos, não é sobre o que eu vejo, mas é sobre o que Deus viu quando ninguém via. Amém? Amém. Deus viu o problema que você passou quando ninguém via. E Ele tem a solução. Não temas, nem se apavore. Ele diz, eu sou com você. Amém. Não desanime, nem retroceda, eu sou com você. Amém, Jesus. Amém. Amém? Deus viu tudo que você está passando. Não sofra de véspera, porque sofre de véspera, sofre 2 vezes. Creia em Deus, creia em Deus. Ele tem a solução. O homem que ouve os céus, meu amigo, ele governa a terra. Quando tu está conectado com Deus, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, quando tu está andando próximo com Ele, tu governa a terra. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para governar. Mas para governar nós precisamos nos conectar, botar Ele no trono do nosso coração e ouvir Deus nos orientando em cada passo que damos. Amém? O diabo vai fazer de tudo que ele puder, tudo, para você desistir. Ele vai te fazer ficar cansado. Ai, tô cansado, já não aguento mais. Você nem começou uma jornada, começou ontem, já está desanimado, já deu ruim, já jogou a toalha, né? Mas quando as coisas estão boas, quando Deus te abençoa, quando as coisas estão... Aí não, aí tu não reclama. Só reclama quando passa por uma aprovaçãozinha, né? Mas não se preocupe, o diabo vai fazer de tudo para você desistir. Tudo que ele puder, ele vai fazer para você desistir. Mas a palavra de Deus diz em Eclesiastes que tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Amém.
Para todas as coisas tem um tempo determinado. Até esse mal, até essa dificuldade que você está passando, até essa escassez que você está passando, tem um tempo determinado debaixo dos céus para acabar em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Se for um problema de saúde na tua vida, na tua família, tem dia e hora para acabar em nome de Jesus. Amém. Amém? Não importa o que você está passando, tem um dia determinado debaixo dos céus. Quando você anda na terra de Gozém, lugar de proximidade. Quando você está com Deus no trono do seu coração, andando do seu lado, através da sua palavra. E você tem prazer, você tem paixão na palavra de Deus. Amém? Aprenda a viver debaixo do tempo perfeito de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus para a vida de vocês são o quê? São bons, perfeitos e agradáveis. São planos de bem e não de mal. Amém? Amém? As pessoas às vezes ouvem uma palavra dessa, conhece a palavra, está ouvindo a palavra da graça de Deus, mas fica às vezes ouvindo vozes de ruídos do mundo, de lamento, de sofrimento, aí posta. Cara, a palavra de Deus pede para a gente declarar bênçãos. Né? Provérbio fala, tu comerás do fruto da tua língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que declara as coisas boas, comerá do seu fruto. Se declarar coisas más, vai comer do seu fruto. Aí você olha uma mensagem que está ali, uma melancolia, um sofrimento, isso aqui deu ruim, aí não sei o quê. Aí tu vai lá e entra naquela, essa mensagem é para mim, eu vou postar. Cara, tu acha que isso é para nova criatura? É para o evangelho? É para o cristão? Para um filho amado de Deus? Que tem planos de bem e não de mal? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Eu estou vivendo essa luta. Não, gente. Declara aquilo que você quer ver. Traz à memória aquilo que te dá esperança. É o que a palavra de Deus nos diz. Transformai-vos a vossa mente. Até quando você vai continuar como a velha criatura, declarando derrota, declarando fracasso, declarando ódio, declarando mágoa, Cara, traz à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Amém? De dias bons. Deus tem dias maravilhosos para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para o nosso casamento, para nossos amigos, para as nossas amizades, para os nossos negócios, em nome de Jesus. Amém? Porque Ele se alegra quando os seus filhos prosperam, quando os seus filhos têm boa saúde, quando os seus filhos vivem uma vida que dignifica ao Deus que servimos, que é nosso Pai. Amém? Amém? Então nós declaramos aquilo que queremos ver e não o que vemos. Transformai-vos. Parem de viver o natural. Porque enquanto você está no natural, você nunca vai ver o sobrenatural. Para você enxergar o sobrenatural, para você ver os milagres de Deus, você precisa exatamente entrar na conexão do sobrenatural. Amém. Precisa sair da casinha, precisa sair da mediocridade, você precisa sair da religiosidade para desfrutar das bênçãos, do favor e dos milagres de Deus. Para você ver se realizar os desejos do seu coração. Saia do natural. Amém? E ande na terra de Gozém. Em nome de Jesus. Gente, essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham recebido e que ela faça, cara, um efeito transformador, não só na vida de vocês, mas na vida de muitas pessoas, porque nós fomos chamados exatamente para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra, para a glória do Pai em nome de Jesus. Amém?